Olá, semana começando e nós estamos de volta. Hoje recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rosa, seu Ari Schmid. Seu Ari, bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco para um bate-papo. É um prazer para mim, um agradecimento especial à equipe do Presente, Ana Paula, enfim, é uma oportunidade muito boa que o Presente proporciona aos municípios e estamos aí para dialogar e falar sobre Nova Santa Rosa. Muito bom. Seu Ari, você é do MDB e está no seu 4º mandato como vereador. Recentemente, agora em dezembro, foi eleito presidente da Câmara. É a primeira vez que o senhor assume o comando do Legislativo? Eu sou vereador pelo MDB, antes MDB, sempre no mesmo partido. É o 4º mandato de vereador, porém é a 5ª eleição disputada. É um mandato? Como é que funciona lá? Então, o senhor assumiu agora, fica ao longo de todo esse ano no comando? Eu fui presidente dos últimos 2 anos do outro mandato. Agora, nesses primeiros 2 anos desse mandato, o vereador Chiquinho foi presidente. Agora eu retorno presidente por mais esse período aí de 2 anos. Em Nova Santa Rosa, de 2 em 2 anos é a eleição. O que o senhor pretende fazer de diferente nessa gestão do que o senhor fez na primeira gestão enquanto presidente da Câmara? A presidência da Câmara, enfim, a mesa diretiva tem um objetivo bastante claro, que é conduzir os trabalhos da Câmara de Vereadores da melhor forma, sempre em concordância com o Executivo, enfim, para proporcionar um trabalho de qualidade para o município. Porque se os vereadores começam a ir contra o prefeito, enfim, acaba gerando uma certa dificuldade de trabalhar. Mas o que tem diferenciado, o que vai diferenciar esse mandato agora, é que eu estou um pouco mais afastado da questão do executivo. Eu sempre estive como secretário e sempre bastante próximo da administração, em especial do prefeito Norberto. Agora eu estou mais atrás das atividades pessoais, lá com o pessoal da Egera, então o trabalho de vereador é mais legislativo mesmo. A gente vai trabalhar esses 2 anos de maneira geral, olhando a questão orçamentária, olhando a questão de legislação para dar condições do Norberto trabalhar de maneira geral. Não especificamente daquela forma que a gente vinha sendo acostumado, que você vai pleitear a melhoria do agricultor, a melhoria individual, enfim. Agora, nesse período que eu estou à frente, aí, a gente vai conduzir os trabalhos para os grandes temas de Nova Santa Rosa que seguem para a caminhada política aí, independente, de repente, de reeleição do prefeito. Essas políticas públicas elas devem permanecer. Nós temos em Nova Santa Rosa questões de mobilidade, anel viário, enfim, essas questões, chegou o momento de debater sobre elas para os próximos anos. Questão de iluminação pública, questão de saneamento está sendo já discutido bastante tempo, já era para ter acontecido, mas enfim, chegou o momento, independente de proposta do Norberto, é a proposta do município, o saneamento, questão pluvial, enfim, Nova Santa Rosa cresceu muito na questão urbana, loteamentos, tudo isso aí precisa de uma legislação agora mais duradoura. Então a gente vai tentar conduzir os trabalhos dos vereadores para dar esse norte aí a essa administração e as próximas, né? Agora, seu Ari, a eleição foi 5-4. Como é que foi? Foi tudo tranquilo ou teve alguma polêmica? Eu sei que parece que não foi tão tranquilo, não sei se é ou não é. O senhor pode contar pra gente? A eleição da mesa diretiva sempre tem algumas surpresas, algumas novidades. A gente tem 5 vereadores na base. E temos um pequeno detalhe que num distrito nós tínhamos 2 candidatos a vereador. E de repente
podemos falar, né? A Ivete não se elegendo e continuando no cenário político, acaba dando à oposição a impressão que aqueles 2 vereadores vão se repartir, para um ficar nesse lado e para o outro ir para o outro lado. Mas não, depois de bem conversadinho, lá em Alto Santa Fé, o vereador Alvido e a suplente de vereadora Ivete, os 2 do lado do prefeito Norberto, tranquilo, e o sonho que a oposição tinha de conseguir o 5º voto não foi dessa vez. Não se concretizou. Senhoria, agora sim, Nova Santa Rosa tem um perfil de uma política muito acirrada. Hoje na Câmara, como o senhor acabou de falar, então são 5 vereadores da base situacionista e 4 do grupo de oposição. Como é que é o clima lá na Casa de Leis? Vocês, indiferente de partido político, vocês têm uma boa harmonia, um bom relacionamento, ou essa característica de ter uma política muito acirrada acaba interferindo na relação dos vereadores? Não, a gente tem bastante tranquilidade para trabalhar. As votações, enfim, são sempre unânimes, as conversas, comissões também trabalham sempre de maneira a trabalhar no pensando rumo no do município, indiferente do partido. Acontece, inclusive, da gente falar em público, em plenário, que a questão de futura eleição, cada grupo tem que observar qual a sua estratégia a desenvolver para tentar o melhor resultado. Agora, a questão de trabalho, não. Nós somos 9 vereadores no município e os 9 têm que trabalhar junto. E está acontecendo isso, bem tranquilo. O grupo situacionista hoje ele é formado, além do MDB, por quais partidos? Tem o PSC. O PSC tem 1 vereador e o MDB tem 4. Os vereadores hoje, eles têm sido bem atendidos pelo executivo? Como é que está essa questão? Porque muitas vezes, né, alguns vereadores reclamam que isso ou recebem certas demandas, que são coisas que vêm da comunidade, mas na hora que o vereador encaminha para o executivo, ele acaba tendo dificuldades. Como é que está sendo isso lá em Nova Santa Rosa? Os vereadores têm um pouco de dificuldade nessa questão. Mas é bem fácil de explicar e é bem simples para nossa comunidade, para os nossos ouvintes, nossos internautas entenderem. A comunidade Nova Santa Rosa é muito próxima do prefeito. Então, a comunidade tal ou a linha, um morador da linha faz um pleito ao vereador, no tempo que o vereador vai pleitear junto ao prefeito, a própria comunidade já pediu para o prefeito e já tá em andamento, enfim, esses pleitos aí. Aí acaba dando um certo desconforto. Mas não adianta o vereador, porque todo mundo pede direto para o prefeito, mas acaba não gerando indisposição entre vereadores e prefeito, é tudo tranquilo. Então a relação entre o executivo e o legislativo está 100%? Está 100%. O Norberto, inclusive, fala, esqueci de avisar vocês que eu já fiz, o requerimento aí que vocês estão fazendo e tal. Enfim, ele tem a autonomia dele e as próprias leis permitem, né? Então, o Norberto tem bastante liberdade para trabalhar. Os vereadores não atrapalham o serviço da administração. O importante é que as coisas aconteçam, né, seu Ari? Exatamente. As sessões legislativas, elas têm início quando? Agora em fevereiro? Já tem uma data? Dia 6 de fevereiro. E como é que é a participação da comunidade lá? O pessoal costuma participar das sessões ou acompanha pela internet? Como é que funciona isso lá? Nós temos transmissão ao vivo e daí fica nos arquivos, internet, Facebook, YouTube, os sites lá de Nova Santa Rosa, o portal, a Gazeta. E ao vivo também nas redes sociais. Presencialmente é mínima a participação. Antes das transmissões ainda a gente tinha uma frequência de 6, 7 pessoas, agora 1, 2, às vezes nenhuma pessoa acompanhando presencialmente. Seu Ari, a gente sabe que todo começo do ano vem com expectativa. Como é que está lá em Santa Rosa? O senhor tem conhecimento se o executivo deve enviar em breve algum projeto, alguma coisa assim para o legislativo? O prefeito Norberto esteve aqui outro dia e comentou que há previsão de muitos investimentos.
E com isso cria-se uma expectativa de que, né, algum grande projeto, alguma coisa nesse sentido de expressão para o município vá para o Legislativo e passar pelo crivo aí dos vereadores. Eu já estive conversando com o prefeito esses dias, ele comentou a respeito de um projeto de lei que vai os primeiros dias em função de uma autorização legislativa para fazer um financiamento para atender Nova Santa Rosa, em questão de maquinários, enfim, infraestrutura do município. E a gente está aguardando agora, provavelmente no início da legislatura aí, nas sessões ordinárias, deva chegar essa questão de financiamento. Nova Santa Rosa tem uma capacidade boa de endividamento, então é bem tranquilo isso aí, só precisamos esclarecer exatamente quais as metas desse financiamento. E a questão que o Norberto vem se destacando já de longa data na agilidade que tem perante os programas de Itaipu, que nem a questão do asfalto, foi feito via MOP já há alguns anos e Nova Santa Rosa sempre se destacou por causa dessa agilidade também que tem na elaboração, na aprovação dessa legislação. E novamente a gente imagina que os próximos dias teremos boas novidades da Itaipu. O ano promete muita coisa por lá, então. E a marca da administração era calçamento, mas daí agora já está tendo a oportunidade de colocar pavimentação asfáltica sobre esses calçamentos. Mas a pavimentação poliédrica, o calçamento também continua, porque tem as principais linhas, e são muitas, acabam trazendo barro para as rodovias, enfim, para a cidade, já está bem, já melhorou bem isso aí, mas aí a gente na época pôs que em cada acesso faria um determinado metragem de calçamento, algo em torno de 1.500 metros. Então tem muitas linhas ainda que ainda precisa fazer os 1.500 metros, enfim, calçamento também é uma prioridade agora para esse ano, para esse mandato. Esse ano também, como é que é? As coisas não só acontecem em termos de obras, em projetos, mas também já começa a se pensar na eleição que está batendo a porta. O MDB é um partido que, né, por muitas vezes elegeu o prefeito, é o partido do prefeito Norberto. Como é que vocês estão lá? Já começaram a discutir as eleições de 2024? Por enquanto, ainda nada. Não temos ainda as reuniões exclusivas para isso, mas os bate-papos eles estão ocorrendo e o PMDB, o MDB agora, né, tem a tradição de sempre disputar as eleições, enfim, tem as lideranças nas linhas, então é um partido que envolve bastante gente, da mesma forma que a oposição lá também sempre teve a sua organização. E ambos vão se organizando, a gente ouve nos bastidores que teremos novamente uma disputa entre os dois lados e que do lado do MDB a gente imagina que seja a oportunidade do vice Noide evoluir para prefeito, enfim, é a evolução natural das eleições, mas tem também o Paulo Wagner, que assumiu de secretário agora, tem se destacado no trabalho que vem fazendo, tem os outros vereadores, o vereador Chiquinho, um vereador jovem, e também dedicado à política. Então a gente tem boas lideranças aí do nosso grupo, com certeza para disputar uma eleição aí bem bacana. Desses nomes aí que o senhor comentou, alguém já colocou publicamente o nome à disposição para disputar majoritária ou por enquanto está só nessas conversas paralelas, internas, enfim, nada oficial? Nada oficial. A gente só vem especulando, e aqueles que querem ser candidato também estão especulando a aceitação, mas é mais ou menos por aí, nada oficial ainda. E o senhor é pré-candidato a prefeito?
Da mesma forma que eu vinha comentando desses nomes todos que o MDB tem, todos eles são potenciais candidatos, não vamos fugir da raia. Mas sempre tivemos a tranquilidade de escolher a pessoa certa no momento certo. Então hoje eu não poderia dizer, eu vou lutar para mim ser candidato a prefeito. Não, se no momento oportuno o MDB chegar que é o melhor caminho, estamos prontos, estou pronto. Mas não estaria pleiteando essa vaga nesse momento. Mas se o senhor não tiver aí, vamos dizer assim, um lugar aí nas candidaturas da majoritária, o senhor deve novamente concorrer à vereança? Da mesma forma, a gente já esteve conversando esses dias, e se não precisar na majoritária, e se tiver boas lideranças surgindo na vereança, também posso deixar a minha vaga à disposição. A convenção decide, fala, Ari, você já disputou que chega, para mim tá excelente. Eu deixo bastante claro isso para os meus prefeitos, enfim, para a organização do partido, fala, olha, estamos à disposição, mas se não precisar, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Aí, tudo certo. Daí, de repente, volta como secretário. Pode acontecer. Por que não, né, seu Ari? Eu tenho me dedicado muito a questões pessoais. Eu tenho 2 filhos, o Henrique e a Gabriela. Ambos estão se dedicando à energia solar e eu estou junto, caminhando com eles. Então, eu estou fazendo muito mais a base ali, as instalações, enfim, acaba tirando bastante do meu tempo. Mas tem essa caminhada também que pode ser feita, né? Não necessariamente que precise continuar na vida pública, enfim. Sim, faz parte. O senhor acredita que o grupo deve definir o nome do candidato ainda este ano ou deve ser uma tendência a deixar para o início de 2024? Eu acredito até que o nome exato, conclusivo, não precisa ser esse ano, mas pelo menos os 4 potenciais, eles devem ser definidos. Mesmo porque é comum já nessa época trabalhar esses nomes para ver a aceitação da população. Então lança seus nomes e vai observando, né, o desempenho e a opinião. Observa a pesquisa também, vocês se baseiam em pesquisas? Exatamente, vai coletando a opinião, porque às vezes não adianta uma pessoa querer ser candidato se a sua população não gostaria que essa pessoa fosse. Então a gente observa isso aí e a população que manda, faz a pesquisa, o pessoal vai trabalhando e uns vão abrindo mão e os outros que não queriam vão aceitando, enfim, Mas o senhor acha que, por exemplo, vai ser possível no final de toda essa discussão aí o grupo sair unido ou no meio disso tudo acaba tendo, né, uma desavença, um que não aceita? Isso é muito comum na política, né? O senhor acredita que o grupo define de forma aí um consenso e não vai ter uma briga interna, digamos assim, que prejudicaria o grupo? Não, o nosso grupo é unido. O consenso no grupo, ele existe. Independente de quem a população queira que seja candidato. Os outros aceitam, nós todos aceitamos e seguimos unidos. Quanto a isso é consolidado. Dos grupos, melhor dizendo, dos vereadores hoje da base situacionista, há possibilidade de que algum migre para o grupo oposicionista ou vice-versa, ou por enquanto está tudo certo, não é difícil de prever isso acontecer agora, ainda com essa distância, digamos assim, que a eleição está? Não, o grupo ele faz uma boa caminhada, faz uma caminhada unida, tanto é que a gente teve agora a questão da eleição da mesa diretiva, onde os 5 votaram de acordo com a meta que a gente estabeleceu aí, de eu ser o presidente e conduzir o trabalho. Então eu acredito que continuamos todos unidos em prol da mesma meta.
Não vai ser assim tão problemático como se imagina. Não. Tá tranquilo. E algum partido diferente, será que passa a somar com a base ou também ainda é muito cedo para fazer essa afirmação? Partido diferente no sentido de que, por exemplo, o Paulo Wagner não é mais MDB, ele é PL. Hoje. Então já seria um partido diferente. Temos o PSC, o vereador Valdir Kelm, soma também. E fora este, tem se trabalhado a questão do partido do governador, o PSD também, nós temos a provisória em Nova Santa Rosa e também caminha junto. Então, dentro desses partidos, é tranquilo essa caminhada aí. Seu Ari, por mais que a gente fale de toda essa expectativa de nomes e tal, né, situação, oposição, sempre tem, pelo menos um pouquinho ali pertinho da eleição, se fala, mas não seria possível chegar num consenso? Isso é difícil de acontecer em Nova Santa Rosa? É difícil de acontecer. Nós temos os dois grupos bem definidos e as conversas, elas até podem existir, mas a gente sabe, lá no fundo, a gente sabe que o MDB não abriria mão da majoritária, do prefeito. O outro lado também, eles falam, não, então, se nós não é para ter o prefeito, então vamos disputar e vamos perder, enfim. Isso igual não vamos ter o prefeito, então é bem difícil. Mas pode surgir as conversas, enfim. A gente também não sabe até que ponto que vai ter lideranças que não são dessa base antiga, então de repente a algum momento surge gente completamente nova na política que pode pensar diferente dos dois lados. De repente o nosso lado também daqui a pouquinho vai substituindo essas lideranças já de longa data por pessoas novas que elas vão caminhar diferente de repente, né? Não vamos duvidar, mas é bem difícil o consenso. Possível é. Como é que é? Impossível não é, mas é bem difícil. É bem difícil. Seu Ari, o senhor falou aí algumas vezes, né, do prefeito e tudo, né, enalteceu, assim, algumas situações. O senhor sempre foi muito próximo dele, né, foi secretário dele, era o braço direito dele lá na prefeitura. Como é que está hoje a relação de vocês dois? Porque o senhor mesmo falou que hoje o senhor está mais cuidando dos seus projetos pessoais, né, e está envolvido totalmente no legislativo. Isso distanciou o Ari do Norberto? Ou os dois continuam, apesar de agora não estar na prefeitura, continuam sendo, assim, muito próximos? Acaba distanciando em função do Norberto estar no dia a dia da administração e eu no dia a dia particular. Então eu acabo não sabendo mais por onde que está o Norberto trabalhando, quais os pleitos que têm chegado até ele, direto do agricultor, enfim, do agricultor, da cidade, enfim, essas questões próximas que vão direto ao Norberto acabam não passando pela Câmara de Vereadores e a gente acaba não tendo mais ligação direta sobre isso. Agora, nada de separação, de briga, de distanciamento. O pessoal, até os próprios amigos falam, você deve estar meio motzi com o Norberto. Falo, não, tá tudo certo, só estou cuidando das minhas coisas e o Norberto está cuidando da prefeitura. Precisando, o Norberto chama e nós estamos aí. Tá certo. Na sua opinião hoje, o município de Nova Santa Rosa, ele está deixando a desejar em algum setor, em algum aspecto que seria possível melhorar, na sua opinião? Nova Santa Rosa, já de longa data, teve a questão do município fazendo muitos trabalhos relevantes para o município, não tenha nem dúvida. Serviço de máquina, retroescavadeira, pá carregadeira, patrola. E isso acabou limitando que surgissem novos empreendedores que tivessem investimento.
E chegou, e já de longa data, o município não tem conseguido acompanhar essa evolução. E isso acaba prejudicando o trabalho da manutenção da malha viária, das coisas que o município precisaria fazer, e acaba gerando um desconforto porque a prefeitura que deveria fazer a terraplanagem não está vencendo, e então isso aí é uma dificuldade que nós temos que superar. O momento do município, enfim, não depender tanto da prefeitura para as atividades. Por exemplo, pega uma coisa bem simples, estão construindo na cidade, precisa terra, a prefeitura traz. Não, a prefeitura não está podendo levar terra, não está vencendo, não está tendo tempo. Então, primeiro, surgir alguém que faça esse serviço. Segundo, a própria população falar, não, isso eu tenho que me virar. O caso mais simples e que é a questão da caixa de Brooke. Precisa fazer uma limpeza no lote. Liga na prefeitura e traz a caixa. A prefeitura não vence trazer caixas para todo mundo e recolher, enfim. Enquanto uma empresa particular tranquilamente poderia entrar nesse setor. Então, isso aí só que dificulta. Questão de saúde é ok, educação, transporte escolar, tudo bem estruturado, Santa Rosa está bem tranquila aí na questão de administração. O senhor destacou aqui agora alguns setores, dentre eles, quais o senhor destacaria, assim, que hoje, vamos dizer assim, é o ponto alto de Santa Rosa, é a potencialidade do município? A gente já passou pela suinocultura, pela avicultura, ainda tem investimentos novos, mas mais ralos, mas de longa data agora, de longa data também não, mais recentemente, aí 4, 5, 10 anos para cá, a questão piscicultura. E a questão piscicultura exige muita hora-máquina, muita infraestrutura de cascalhamento, muita infraestrutura de cobertura de barancas nos tanques, enfim, coisas que o agricultor às vezes gostaria que o município fizesse, mas o município não vence. Então, sem dúvida, a nossa principal gargalo nesse setor é a piscicultura. Nós tivemos na semana passada a oficialização do nome do deputado Enio Verri como diretor-geral da Itaipu Binacional. Como o senhor imagina que deve ser a relação dessa nova direção da Itaipu com os municípios lindeiros? Nós temos também, de longa data, a experiência da convivência entre município, Lindeiros, a MOP, Itaipu, e a gente também já passou por mais governos. A realidade da Itaipu é de muito dinheiro e essa oportunidade de distribuir para os municípios, de favorecer os municípios. O ponto crucial dessa dinheirama toda é agora em 2023, aonde acaba o financiamento e a Itaipu vai diversificar muito mais os investimentos, quer seja em infraestrutura, até se fala em ferrovia, atravessando o Paraguai, indo para o Chile, enfim, com o recurso da Itaipu, investimento da Itaipu. Mas a questão municipal, que é o que nos cabe, eu acho que é muito positiva. Nós precisamos de alguém do Paraná na liderança da Itaipu. E é aí que nós vamos, eu acredito que vamos estar bem representados através do deputado Enio Verri, né? Isso. Eu acredito que seja muito bom isso aí. Alguém do Paraná cuidando da Itaipu para os municípios do Paraná. Seu Ari, Nova Santa Rosa, nas 2 últimas eleições, ela se destacou nacionalmente, né, sendo um dos municípios mais bolsonaristas, com mais votos pró-Bolsonaro.
Depois da eleição, né, tivemos muitas ocorrências e tudo mais, muitas pessoas, muitos desses bolsonaristas acreditavam que seria possível reverter a situação, mas o que temos hoje é o Lula presidente empossado e tocando o governo. Como é que foi isso lá? O pessoal que é maioria Bolsonaro assimilou isso, já aceitou a eleição? Ou o senhor acredita que vai continuar aí nessa coisa de esperar ainda algo mais que possivelmente não vai se concretizar? Nós tivemos o resultado, 86% de votos a favor do Bolsonaro, e em função de uma unidade do município. Quando alguém coloca uma ideia, essa ideia vai indo para as bases, enfim, a comunidade assume. E a dificuldade que Nova Santa Rosa teve, ou talvez outros municípios também, né, é a questão que a mídia, enfim, ela exigia depoimentos. Quem é Bolsonaro tem que assumir. Então, muitas vezes a gente teve alguma dificuldade nesse sentido. Que falar, quem não tornar público o seu voto não é Bolsonaro. Mas observando os números, fica claro que não é assim, porque senão não seriam 86% dos votos. Neste momento, eu acho que a comunidade já assimilou e estão dando o apoio, estávamos dando apoio enquanto liderança, enquanto empresa, enquanto munícipe, enquanto vereador, para as pessoas que quisessem se manifestar. Teve manifestações das mais diversas, cooperativas, enfim, e eu acredito que este momento já se encerrou também. As manifestações agora, elas já dão lado à esperança de que vai ser o governo de acordo com o que a gente espera, de acordo com a tão falada Constituição e as normas, por exemplo, da administração. Os recursos que vêm para o município não dependem do presidente. Dependem da Constituição, dependem do sucesso do Brasil, dependem, enfim, da economia do país. Então, Nova Santa Rosa tem que mais que torcer para a economia ir bem, para nós ir bem, né? Independente. Mas lá para trás criou-se uma visão que os prefeitos deveriam pleitear recursos perante o governo federal. Mas a Constituição de 88 estabeleceu as normas dos repasses de recursos. O governo federal, o presidente não interfere nessa liberação de recursos. Os recursos vêm normal. E a questão das emendas parlamentares, nós estamos bem servidos de deputados, temos novamente o Esperafico, temos o Sérgio Souza, a Leandre, agora assumindo de repente no governo do estado, enfim, nós estamos bem representados a questão de deputado, então acho que é bem tranquilo. Então a expectativa sua aí é que o governo vá entrar aí no caminho, agora a calmaria vamos dizer assim, vai predominar e vai ser possível tocar os rumos, ou a gente vai ter que aprender a conviver com esses extremismos que acompanhamos nos últimos tempos? Essa vamos ter que conviver. Nós vamos ter que continuar se manifestando para gerar novas políticas públicas, enfim, novos rumos para as próximas eleições. Não dá para, de repente, também agora tudo ficar quieto. Temos que... Nos 4 anos do Lula, temos que ir se organizando para ver o que nós queremos na outra, né? Enfim, vamos continuar as conversas, as manifestações, bem tranquilo. Sem ir no exército, sem ir para Brasília. Vamos para Brasília também, mas sem quebrar nada. Mas tem que continuar essa mobilização, sim, tem que... E como é que está a sua expectativa para o governo estadual? Ratinho Júnior, no segundo mandato, já deu pistas aí que vai ser um pouquinho diferente do que foi o primeiro. O que o senhor espera da gestão Ratinho Júnior?
Ratinho Júnior também nós aprendemos a conhecer logo, né, no início do primeiro mandato dele enquanto administração, e é um governo que ele trabalha bem em prol dos municípios, de acordo com as políticas estabelecidas. É via SEDU, é via Instituto das Águas, enfim, Secretaria da Saúde, estão todas as políticas estabelecidas e os municípios vão caminhando. A questão de valorização dos deputados também era uma política que o Ratinho adotou e eu acho que continua válida, onde os deputados acabam tendo influência na transferência de recursos do Estado para o município. Da mesma forma que o ICMS é constitucional, o Ratinho optou também em emendas parlamentares, que é os recursos que vêm para os municípios no relacionamento aí com os deputados. Eu acredito que continue dessa forma e torcer para ele tomar as rédeas aí nas grandes decisões do governo do estado, em especial o pedágio, Copel, enfim, tem umas demandas gigantescas aí que o Ratinho precisa não vai ser fácil, precisa, né? Ouvir o povo aí também. A gente está acompanhando, a gente sabe que o Ratinho tem uma posição, né? E nos parece que o PT tem outra, então realmente assim, a questão do pedágio é algo que traz uma certa apreensão, mas que vai acontecer dentro de pouco tempo, são decisões importantes e de peso para o nosso estado. Da mesma forma, os movimentos aí, quando surgiu as audiências públicas para debater a questão da renovação dos pedágios, nós temos várias entidades aí, o Desenvolvimento Oeste, Conselho Regional de Desenvolvimento, FETAEP, enfim, todas essas estavam diretamente ligadas a essa discussão, que de repente se consolidou e todo se silenciou. Agora, novamente, isso aí tem que entrar novamente na discussão aí para ver se essas mudanças aí são benéficas ou não, enfim. Tem que trazer o assunto à tona, né, seu Ari? Não dá para deixar em silêncio. Tá certo, seu Ari, falamos aqui de política, falamos do município, falamos do legislativo, enfim. Se a gente esqueceu alguma coisa, eu deixo o senhor à vontade para falar. Mas olha, de fato é bem mais fácil a gente ir respondendo as suas indagações aí do que trazer assunto novo, mas não, tudo tranquilo, estamos satisfeitos com os nossos mandatos lá, tanto eu quanto o nosso grupo, sempre fazendo o possível, se dedicando para cumprir da melhor forma os nossos mandatos e também, da mesma forma que eu deixei bem claro agora, sempre pronto para continuar, se for da vontade, e sempre trabalhar. Questões pessoais também tranquilas, as piazadas se virando lá com as energias solar, enfim, estabelecido aí, estamos à disposição do município. De saúde também, ainda está tudo tranquilo, temos mais uns diazinhos para se dedicar, sempre contando também com a participação do presente, agora um pouco diferente, né, porque é online e tal, a gente já estava acostumado a ir lá na Câmara ou na loja, na Igera e pegar e folhear o jornal, agora não está tendo, até fica um pouco diferente, mas temos que se habituar a essas novas modalidades aí e tudo pro bem da região, do bem do município. Então é isso, seu Ari, eu agradeço mais uma vez a sua disposição de vir de Santa Rosa aqui para bater um papo com a gente, foi muito bacana recebê-lo e vamos estar aqui à disposição para sempre que tiver alguma novidade, tiver algum projeto importante lá na Câmara que o senhor queira trazer aqui, né, para debater conosco, está convidado, estamos aqui sempre de portas abertas para recebê-lo. Obrigadão. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. O Presente, você bem informado.